Sabe aquela sensação de entrar numa casa e sentir imediatamente que ali é um lar acolhedor? Muitas vezes, o segredo não está na decoração cara ou nos móveis sofisticados, está nas plantas. Mas eu sei o que você está pensando. Eu não tenho tempo para cuidar de plantas, ou eu não tenho jeito, tudo que planto morre. Hoje vou te apresentar 7 plantas que desafiam essas desculpas. São plantas que praticamente cuidam de si mesmas, que perdoam esquecimentos e ainda transformam completamente o ambiente da sua casa. Plantas que nossos pais e avós cultivavam com facilidade, antes da indústria nos convencer de que precisamos de 1000 produtos e cuidados complicados. Vamos direto ao que interessa: informação prática, sem enrolação. Você já reparou como casas com plantas parecem mais vivas, mais acolhedoras? Isso não é impressão sua. Estudos científicos comprovam que plantas em ambientes internos reduzem o estresse, melhoram a qualidade do ar e até aumentam a produtividade. Para quem está em casa há mais tempo, especialmente na aposentadoria ou trabalhando remotamente, isso faz toda a diferença. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Você não precisa ter mão boa para plantas. O que você precisa é escolher as plantas certas. As 7 plantas que vou apresentar hoje compartilham características especiais, toleram baixa luminosidade, sobrevivem a regas irregulares, resistem a pragas e doenças e, o mais importante, crescem bonitas com o mínimo de esforço. Pegue um papel e anote os nomes. Ao final, você terá uma lista completa para transformar sua casa sem complicação. Vamos começar! A primeira planta é uma verdadeira escultural, a costela de Adão, conhecida botanicamente como Monstera deliciosa. Essa planta tem uma história fascinante. O nome Monstera vem do latim monstrum, que significa algo extraordinário ou anormal, uma referência às suas folhas perfuradas e fendidas que parecem ter sido recortadas propositalmente pela natureza. Na verdade, essas perfurações não são decorativas, são uma adaptação evolutiva brilhante. Nas florestas tropicais de onde ela se origina, essas aberturas permitem que ventos fortes passem pelas folhas sem arrancá-las e também deixam a luz solar atingir as folhas inferiores da própria planta. A costela de Adão traz presença imediata para qualquer ambiente. Uma única planta bem desenvolvida pode transformar completamente um canto vazio da sala. Como cuidar? Essa planta é surpreendentemente tolerante. Ela prefere luz indireta média a brilhante, mas sobrevive em condições de pouca luz, apenas crescerá mais devagar. Regue quando os primeiros 5 centímetros de terra estiverem secos. No verão, geralmente uma vez por semana. No inverno, a cada 10 ou 12 dias. Ela tolera períodos secos muito melhor que excesso de água. Plante em vaso grande com boa drenagem usando terra rica em matéria orgânica. A monstera aprecia a umidade no ar, então borrifar água nas folhas uma vez por semana é benéfico, mas não é essencial. Com o tempo, ela desenvolve raízes aéreas, grossas raízes marrons que crescem dos caules. Não corte essas raízes. Elas são naturais e ajudam a planta a se ancorar e absorver umidade do ar. Se você fornecer um tutor ou suporte, a monstera subirá naturalmente, tornando-se ainda mais impressionante. Mas também pode ser deixada livre para crescer horizontalmente. A Zamioculca é a planta da vez entre decoradores e arquitetos, e não é por acaso. Ela une beleza contemporânea com resistência extraordinária. Originária da África, essa planta evoluiu para sobreviver em condições extremas de seca. Ela armazena água em suas raízes grossas e carnudas, como um camelo armazena água nas corcovas. Isso significa que ela pode passar até 1 mês sem ser regada. A aparência da Zamioculca é sofisticada. Folhas verde escuro brilhantes, dispostas em hastes elegantes que crescem diretamente do solo. Parece uma planta cara de floricultura, mas é resistente como uma planta de quintal. Como cuidar? Plante em vaso com furos de drenagem e terra leve. A regra de ouro é simples. Quando em dúvida, não regue. O excesso de água é o único jeito de matar essa planta. Espere a terra secar completamente entre as regas. Ela cresce bem em luz indireta, mas tolera ambientes com pouca luz. Coloque no corredor, no escritório, no quarto, qualquer lugar serve.
A zamioculca cresce devagar, mas com consistência. Em 1 ou 2 anos, você terá uma planta volumosa e imponente. Uma curiosidade interessante: essa planta só foi descoberta e catalogada pela ciência em 1996. É uma das plantas de interior mais jovens em cultivo, mas já conquistou o mundo pela praticidade. O clorofito, popularmente conhecido como gravatinha ou planta-aranha, é uma veterana nas casas brasileiras. Se você teve avós ou pais que gostavam de plantas, certamente teve um clorofito pendurado na varanda. E sabe por quê? Porque essa planta é generosa. Ela não só sobrevive, ela prospera e se multiplica sozinha. O clorofito produz filhotes em longos estolões que pendem do vaso-mãe. Essas mudas nascem já enraizadas, prontas para serem plantadas. É a planta que se reproduz para você, sem precisar de técnicas complicadas de propagação. Além disso, estudos mostram que o clorofito é excepcionalmente eficiente em remover monóxido de carbono do ar, aquele gás invisível e perigoso que pode vazar de aquecedores e fogões. Como cuidar? Plante em vaso médio com terra comum de jardim. Regue 2 vezes por semana no verão, 1 vez por semana no inverno. Ela prefere luz indireta, mas tolera algum sol direto pela manhã. O ideal é cultivá-la em vasos suspensos ou em prateleiras altas, para que as hastes com filhotes possam pender livremente, criando um efeito cascata muito bonito. Se você tem 50 anos ou mais, inscreva-se no canal. Estamos criando uma comunidade de pessoas que valorizam conhecimento prático e comprovado, sem modismos. Aperte o sino para não perder os próximos vídeos. Quando os filhotes do clorofito desenvolverem raízes visíveis, pequenas protuberâncias brancas, você pode cortá-los e plantar em novos vasos. Em poucos meses terá várias plantas para espalhar pela casa ou presentear amigos e familiares. A aspidistra tem um apelido revelador, folha de ferro, e ela faz jus ao nome. Esta é a planta que sobreviveu à era vitoriana, quando as casas eram escuras, com pouca ventilação e cheias de fumaça de lareiras e lampiões a gás. Enquanto outras plantas morriam nesses ambientes hostis, a aspidistra prosperava. Ela representa a época de ouro da jardinagem de interior, no final do século XIX, quando ter plantas dentro de casa se tornou símbolo de status e refinamento. A aspidistra tem folhas longas, largas e verde escuras que crescem diretamente do rizoma subterrâneo. O visual é elegante e atemporal. Funciona tanto em casas clássicas quanto modernas. Como cuidar? Essa planta prefere sombra ou meia sombra. Na verdade, sol direto pode queimar suas folhas. É perfeita para aqueles cantos da casa que nunca recebem luz solar direta, hall de entrada, banheiros, corredores. Regue moderadamente, mantendo a terra levemente úmida, mas nunca encharcada. 1 vez por semana no verão, a cada 10 dias no inverno. A aspidistra tolera ar-condicionado, aquecedores, correntes de ar e mudanças de temperatura. Não atrai pragas. Cresce devagar e vive décadas com o mínimo de atenção. Limpe as folhas com pano úmido 1 vez por mês para remover o pó e manter o brilho natural. Isso ajuda a planta a respirar melhor. Esta é uma planta que você planta uma vez e esquece. Ela estará lá, bonita e saudável, anos depois, exigindo quase nada de você. O cingônio é uma planta brasileira que merece muito mais atenção do que recebe. Ela oferece versatilidade única. Pode ser cultivada como planta pendente, deixando as hastes caírem livremente, ou como trepadeira, subindo em suportes. As folhas do cingônio mudam de formato conforme a planta amadurece. As folhas jovens são em formato de seta ou coração. Conforme a planta cresce, as folhas se tornam maiores e desenvolvem lobos, ficando divididas como uma mão aberta. Essa transformação ao longo do tempo torna cada cingônio único, com personalidade própria. Existem variedades de cores diferentes: verde sólido, verde com manchas brancas ou rosa e até tonalidades de vermelho. Todas são igualmente fáceis de cuidar. Como cuidar? Plante em vaso com boa drenagem,
usando terra comum enriquecida com um pouco de humus. Mantenha a terra levemente úmida, não encharcada, não seca. Regue cerca de 2 vezes por semana no calor, 1 vez por semana no frio. O cingônio gosta de ambientes com boa umidade. Se o ar da sua casa é muito seco, borrife água nas folhas 1 ou 2 vezes por semana, isso também mantém as folhas limpas e brilhantes. Posicione em local com luz indireta média a brilhante. Ele tolera sombra parcial, mas as variedades coloridas perdem a intensidade das cores com pouca luz. Se você deixar o cingônio crescer livremente, sem podar, ele desenvolverá hastes longas que podem atingir mais de 1 metro. Você pode direcionar essas hastes para subir em treliças, cercas ou tutores, criando um efeito verde vertical muito bonito. Alternativamente, pode podar regularmente para manter a planta compacta e arbustiva. Chegamos à última planta da nossa lista, e guardei uma das mais impressionantes para o final. A aglaonema. Se você quer uma planta que traga cor para dentro de casa sem precisar de flores, a aglaonema é a resposta. Suas folhas são verdadeiras obras de arte natural, combinações de verde, prata, rosa, vermelho e creme em padrões únicos. Cada folha parece pintada à mão. A aglaonema é originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde cresce no subbosque, protegida da luz solar direta pelas árvores maiores. Isso a tornou perfeitamente adaptada para viver dentro de nossas casas. Como cuidar? Plante em vaso com furos de drenagem, usando terra rica em matéria orgânica. A aglaonema gosta de terra levemente úmida, mas nunca encharcada. Regue quando a superfície da terra estiver seca ao toque, geralmente 2 vezes por semana no verão, 1 vez por semana no frio. Ela é tolerante e perdoa tanto a falta quanto o pequeno excesso de água. A aglaonema prefere ambientes com luz indireta baixa a média. Sol direto queima as folhas coloridas. Ela é perfeita para banheiros, quartos e salas com pouca luz natural. Uma característica especial: a aglaonema remove toxinas do ar e libera oxigênio, melhorando a qualidade do ar interno. Para idosos ou pessoas com problemas respiratórios, ter várias aglaonemas em casa faz diferença real na saúde. A planta cresce lentamente, mantendo o formato compacto e arredondado. Praticamente não precisa de poda. Apenas remova folhas amareladas ocasionalmente, cortando-as na base. Com os anos, a aglaonema pode até florescer, produzindo pequenas flores discretas similares às do lírio da paz, mas a verdadeira beleza está nas folhas coloridas que duram o ano inteiro.